Queridos, tudo bem? Nós vamos hoje fazer uma resenha de um livro que eu li muito bacana. Li agora no finalzinho do ano e vou fazer uma resenha agora pra gente no nosso livro de cada dia. Puxa ele aqui. Olha aqui que legal. Esse livro é muito interessante. É o livro de Flippen. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Como se livrar dos comportamentos que atrapalham sua vida. Ele é da Sextante, a editora. É bem interessante aqui a ideia, não sei se dá para ver legal aqui. É um homenzinho todo com a nuvem aqui tampando, né? Depois ele começa a sair dessa posição e ir trocando de posição. Então aquela nuvem negra começa a sair e o sol que está ali escondido começa a brilhar. Ele anda mais um pouquinho, a nuvem ficou e o sol agora está brilhando. É como se você estivesse mudando de atitude. Muito bacana. É um livro que a capa chama a atenção da gente. Fui pagar uma conta na lotérica aqui da cidade e do lado da lotérica tem uma loja que vende livro. Aí eu fui dar uma olhadinha lá, sempre eu passo lá e vi esse livrinho. Eu vou pegar esse livro para ler. Eu tinha acabado de ler Ressurreição, de Tolstói, e peguei esse livro para ler e achei que seria uma leitura sem graça, só mesmo para curar a ressaca literária da Ressurreição, que é grandão. Mas quando eu fui lendo esse livro, eu fui achando muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, então, do Flippen, o nome do camarada. Na verdade, não é nem o nome dele, é ele que criou esse nome aí. Esse livro ele já começa assim de uma forma muito interessante. Ele traz algumas abordagens sobre essa ideia mesmo de parar de se sabotar, de dar a volta por cima. E algumas coisas eu marquei aqui que eu achei interessante. Essa aqui eu vou ler para vocês, porque vale a pena a gente dar uma lida aqui. Ele conta a história de que ele levou os filhos dele para um passeio num parque lá no país onde ele mora, e diz assim: chegando lá era um lugar onde estavam mexendo com balões e as pessoas dando um passeio nos balões, e ele diz que um balão chamou minha atenção. A maioria das pessoas estava se afastando dele, pois tinha se tornado perigoso. O maçarico parara de lançar o ar quente no balão antes que ele se inflasse por completo. Meio murcho e preso por uma corda longa, ele se movimentava devagar, em círculo, derrubando tudo em seu caminho. Um membro da equipe tentava desesperadamente desamarrar uma corda, enquanto o balão causava um desastre em câmera lenta. Nós observávamos a distância enquanto o balão continuava dando trombadas, sendo puxado e tentando se livrar das amarras. Olhei para Mátel e Mícar e disse: meninos, eu sei como é sentir isso. Como assim, pai? Perguntou um de seus filhos. Eu sei como é querer se soltar do chão estando amarrado a algo e tentar desesperadamente se libertar. A seguir expliquei que várias vezes cordas invisíveis me mantiveram preso enquanto eu tentava alçar voo. Apesar de meus erros e fracassos, eu sabia que estava destinado a ser mais do que aquilo. Soltem-me, me deixem ir, eu quero voar. Mais tarde, enquanto víamos os balões subirem aos céus, eu refleti mais um pouco sobre as incríveis semelhanças que temos com eles. Percebi que todos estamos a bordo de um balão de gás e, quer reconheçamos isso ou não, todos estamos participando de uma corrida. Alguns ainda estão presos ao solo, procurando uma forma de se soltar. Há ainda aqueles que sabem, mas não conseguem ganhar altitude porque estão carregando muito peso. Olha aí, as cordas e o peso os impedem de se libertar e subir. Quando os balões começam a decolar, percebemos que alguns vão direto para cima, enquanto outros ficam planando perto do chão. Então alguém grita para um dos que estão tentando alçar voo: o que está atrapalhando são os pesos. Joguem os pesos fora. Após um instante, a pessoa na gôndola
entende a mensagem e começa a se livrar dos pesos. Dito e feito, o balão começa a subir. Com essa história ele abre aqui o livro, e essa história eu achei muito interessante. Ele vai tratar aqui sobre esses pesos, sobre essas cordas, sobre essas limitações pessoais. Ele até destaca aqui 5 limitações pessoais, já aqui no começo. Todos temos limitações pessoais, não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas de nossa vida. As limitações pessoais estão atreladas a tarefas. Vence quem tiver menos limitações. E ele vai trabalhando essas ideias aqui, que são muito interessantes. Ele conta nesse livro aqui, na verdade o que ele faz? Ele vai apresentar para você um plano, é o que ele trabalha lá no consultório dele. Ele vai apresentar para você um plano de como vencer o que ele chama de limitações fatais. Ele vai alistá-las aqui, e no final de cada limitação fatal, ele vai colocar uma espécie de uma prova, de um gabarito, para que você possa marcar. Depois, não sei se vai dar para você ver, aqui tem uma tabela, você vai ler e você vai marcar aqui quantos pontos nessas perguntas aqui, olha, faz as perguntas. Aí você é a prova de balas, e aí você vai marcar aqui aquilo que se parece com você. Depois você conta quantas você marcou, vai na próxima página, faz aqui a tabelinha, e aí você tem uma noção se você está abaixo de 5 ou acima de 5. Depois que você então entendeu o que você é, ele vai dar 3 pontos aqui que são importantíssimos. Em todas as 10 ele vai fazer isso. Então ele vai pegar aqui, ó, ele vai pegar essa primeira dificuldade fatal, sou a prova de balas, socorro. Então ele vai trabalhar aqui te mostrando o que é isso. Depois ele vai trabalhar etapas de tração específicas, é como você vai sair disso. E digamos que você não se enquadrou dentro dessa limitação fatal, ele vai colocar o último ponto desse capítulo, que é como lidar com essa dificuldade, se você tiver parentes ou amigos com essa dificuldade. Ou ele conta aqui no capítulo 5 aqui, que é a limitação fatal número 1, ele dá uns nomes interessantes. Ele dá aqui, ó, a prova de balas, excessivamente confiante. E nessa do capítulo 1 tem uma história de Napoleão que você tem que ler. Ele vai contar uma história que aconteceu em 1812, quando Napoleão ele vai invadir a Rússia. Ele cisma lá e vai invadir a Rússia de todo jeito, e começa então, depois que ele vence depois que ele vai vencendo ali as nações mais perto, Napoleão, ele começa então mirar para o lado da Rússia. Diz aqui que ele está com um exército de 100.000 homens, e ele vai marchando, é muito grande, não dá para ler. Só que no final Napoleão ele perde essa guerra, e aí diz assim, o finalzinho aqui, Napoleão partira com quase 500.000 soldados e retornou a Paris com menos de 10.000. Em menos de um ano, perdeu quase 500 mil de homens. Ainda assim, declarou que sua campanha tinha sido uma vitória. Aqui está o ponto crucial. Napoleão acreditava na realidade dele, não na realidade, mas na sua própria realidade. Napoleão vai para essa guerra, uma guerra que não deu em nada, os russos vão afastando, entrando mais para dentro do país. Napoleão vai chegando e vai morrendo soldados vão morrendo, até que eles chegam em Moscou, aí eles botam fogo em Moscou, acaba com tudo e vão afastando mais, e eles vão entrando e o inverno cai em cima deles, igualzinho aconteceu com Hitler na Segunda Guerra Mundial, quando ele também tenta invadir a Rússia e quer pegar Stalingrad lá de toda quanto é forma, e só vai tomando gelo na cara até o pessoal morrer e se entregar. Então, esse livro vai tratando sobre isso. Esse livro aqui, quando você pensa que ele acaba, aí ele melhora, ele fica melhor ainda. Ele fica mais chique.
porque tem uma parte aqui no final que ele vai falando dessas limitações, né? Então ele fala dessas 10 limitações, ele dá uns nomes aqui, não vai ser spoiler não, ele dá uns nomes aqui, ó. Limitação fatal número 1, a prova de balas. Número 2, ostra, pouco confiante. Número 3, docinho de coco, super protetor. Número 4, crítico, exigente, implicante ou rude demais. Número 5, iceberg, pouco afável. Número 6, catatônico, paixão, visão ou vigor baixos. Número 7, rolo compressor, excessivamente dominante. Número 8, tartaruga, resistente a mudanças. Tem muita gente tartaruga aí, né? Número 9, vulcão, agressivo, raivoso. Número 10, rápido no gatilho, pouco autocontrole, impulsivo. E aí você pega essas 10 limitações que ele vai chamar de limitações fatais, aí você fala, nossa cara, me identifiquei aqui, e que coisa, que trem terrível. Aí você fala, não, agora acabou. Não, aí ele pega e vai mostrar que tem pessoas que têm combinações dessas limitações fatais. Aqui na página 124, ele vai tratar algo interessante, ver? Que são as combinações dessas limitações fatais na mesma pessoa. Ele vai colocar o que acontece quando a pessoa é vulcão e rápido no gatilho, quando a pessoa é docinho de coco e também é ostra, quando é um rolo compressor e um vulcão, quando ela é a prova de balas e tartaruga. E ele vai colocando aqui o crítico, mas também catatônico, porque só uma das limitações já é fatal. Agora imagina quando dá as duas no mesmo indivíduo. E ele vai mostrando isso aqui. O que eu acho interessante também desse livro? O capítulo 16, que está na página 117, esse capítulo aqui, esse camarada, ele acertou ao colocar esse capítulo. Por quê? Porque ele é um camarada um cara bem sucedido, ele tem uma clínica muito, muito grande, conforme escrito aqui no livro, só que ele vai contar a história da família dele. Não é spoiler não, é para despertar você a ler esse livro. E aí você percebe que a história desse camarada não é uma história de alguém assim, sabe, com tudo perfeito. Não. Ele vai contar aqui que o pai dele era casado com outra mulher, se apaixona pela mãe dele, engravida a mãe dele, larga a outra mulher, casa com a mãe dele, e aí a sogra, que no caso é a avó, eu sei que ele já nasce com essa mágoa no coração, a mãe dá uma rejeição, rapaz, e ele mostra como que ele superou isso. Como que ele superou isso? Dentro desse livro, ele também aborda casos da clínica, casos, embora é um livro feito em outro país, mas são casos que a gente experimenta aqui. Filhos que não querem estudar, pessoas que não querem melhorar, pessoas na empresa ou no trabalho que acham que são, mas quando vão passar por um teste começam a demonstrar que não são. Ele mostra pessoas que deram certo, porque ele está pegando aqui o que ele fez na clínica dele, que é como se fosse uma ata, uma descrição, como se fosse as crônicas da sua clínica. É claro que em alguns momentos ele vai mudar o nome de pessoas e tudo, mas as histórias que ele vai contar são histórias que de fato aconteceram na clínica dele. E ele mostra pessoas que não deram certo e pessoas que deram certo. Esse livro foi escrito diante da experiência de mais de 30 anos de pesquisa, onde esse autor ele foi analisando, observando e ele foi catalogando isso e compôs, escreveu esse livro aqui. Deixa eu dizer para você, diferente daquele outro livro que eu fiz a resenha dele, que foi de Franz Kafka, ele está até aqui, diferente desse aqui, da Metamorfose, porque a Metamorfose é um clássico, e esse aqui é um best-seller, eu acho, um livro de autoajuda. Esse do Franz Kafka fala uma coisa muito interessante, e esse aqui fala sobre te ajudar. Talvez até sem querer dá certinho, porque esse mostra um inseto monstruoso que um homem vira. Esse faz de tudo para você não virar o inseto monstruoso do Kafka. Esse aqui já vai te mostrar como você não ser isso,
como você não ser essa pessoa que tem um potencial como aquele balão que está tudo para subir, mas tem uma corda segurando, tem um peso. Quem sabe você tem no seu coração pesos de mágoas, de rancores. Ele conta a história da família dele, pesos que ele tem desde quando nasceu. Engraçado que ele não sabia dessa história. Ele vai saber dessa história quando ele pergunta para a avó dele, e a avó dele vai contar por que a mãe dele tem essa rejeição. Tem uma cena aqui que ele conta quando ele compra um celeiro, ele ganha um celeiro, ele quer fazer uma clínica bem legal, bem assim, uma arquitetura mais arrojada, mais antiga, e ele ganha um celeiro com madeiras centenárias de uma pessoa e traz para a casa dele com guinchos, com tudo, para montar essa clínica num celeiro, uma coisa bem rústica. E a mãe dele vai visitar ele. E quando a mãe dele chega, está ele e o filho dele batendo uns martelos lá nos pregos, em cima assim, e a mãe dele chega e mais ou menos assim, olha para aquele tanto de madeira velha e fala: que é isso? Que em minhas palavras, né? Que lixo é esse? Ah não, e fala o nome dele lá. Ah não, fulano, pelo amor de Deus, você só gosta, você acha que alguém vai vir aqui fazer tratamento numa clínica de madeira velha? E aí ele fala: ó mãe, minha fulana, a esposa está lá dentro, pode ir lá. Aí o filho dele está em cima. E ele fala assim, quando a mãe dele sai, o filho dele fala para ele: ô pai, o que minha avó tem contra o senhor? Por que ela te trata assim? Essa história desse livro aqui fala com você. Tem muita coisinha aqui que serve, talvez para você, que mora aqui no Brasil, que mora aqui em Minas Gerais, que mora em algum estado nosso, que sofre com alguma coisa. Esse livro talvez te ajudaria bastante, sabe? Não são princípios bíblicos, eu creio nos princípios bíblicos, mas são princípios de um camarada, de um psicoterapeuta chamado Flippen, que vai te dar aqui uma experiência de 30 anos e quem sabe pode te ajudar. Esse livro é baratinho, é um livro, baratinho não é desprezando o livro, é dizendo que de fato ele é barato pelo conteúdo que ele tem, são 30 anos de pesquisa e ele vai te adorar muito, vai te ajudar muito a melhorar. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Essa é a resenha de Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Como se livrar dos comportamentos que atrapalham sua vida. O autor Flippen. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração.